Questão 3. Sobre coerência textual. Gente, só lembrando, coerência textual tem a ver com aquilo que o sentido do texto quer passar. Um texto incoerente é um texto que não faz sentido, que tem informações que a gente lê e já causa um certo estranhamento, certo? Se você fala, por exemplo, ele desceu para cima, é uma frase incoerente. Se você desce, você evidentemente vai para baixo, tá? Esse é um exemplo bem bobinho, mas dá para entender onde eu quero chegar. Então, sobre coerência textual, é incorreto, olha, que a gente marque a errada, afirmar. Letra A. A coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias, certo? Própria daquilo que tem nexo, conexão. Portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentidos do texto e articulação de ideias. Isso aqui está perfeito, não é a nossa resposta. Por serem os sentidos elementos subjetivos, podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é o responsável pela constituição dos significados do texto. Isso aqui já está um pouquinho esquisito, tá? Sentidos são elementos subjetivos? De certa forma, sim. Mas toda a significação sendo totalmente responsável, sendo da responsabilidade toda do leitor, é um pouco complicado afirmar isso, mas vamos continuar. A coerência é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Perfeito. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Isso sim. Aqui sim. O texto ele vai te direcionar para uma interpretação. Porém, essa interpretação, dependendo de da sua experiência, daquele entendimento que você construiu ao longo da sua vida, você pode talvez pegar e interpretar aquele texto de uma forma um pouquinho diferente. Letra D. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos, elementos que apenas colaboram para a estruturação do texto, sem apresentar relação direta com a semântica textual. Isso está erradíssimo. Gente, essa aqui é a nossa resposta. Qual é o problema dessa frase? Quando você diz que a coerência dispensa o uso adequado de conectivos, de fato, conectivos não tem tanto a ver com coerência. Porém, se eu faço um texto que usa o conectivo todo errado, se, por exemplo, eu volto aqui nessa questão, estava doente, e se eu troco esse mais por porquê? Estava doente porque foi trabalhar. Eu estou fazendo o mesmo sentido que eu queria? Não. Inclusive, ele estava doente, eu estou dizendo que a causa dele estar doente é porque ele foi trabalhar. Pode até ser, mas não é o sentido original que eu queria passar, certo? Então, o uso de conectivos afeta sim a coerência do texto, tá? Então, isso aqui que dispensa o uso, isso está totalmente errado. O uso adequado dos conectivos colabora para um texto coerente. Então, essa aqui é a afirmação incorreta. Essa letra B, como eu falei, ela também não está totalmente muito clara não, para ser sincero. De fato, os sentidos são elementos subjetivos, a coerência não pode ser delimitada, o leitor é responsável pela constituição de significados do texto. Porém, eu não posso ler um texto, por exemplo, estou lendo um texto sobre a Segunda Guerra Mundial e tirar o sentido que eu quero dali, tá? Essa letra B, ela deixa um pouco de margem para essa interpretação dela. Então, a gente também tem que ter um pouquinho de senso crítico em relação a essa letra B, tá? Quarta questão. Identifique a ordem que os períodos devem aparecer para que constitua um texto coeso e coerente. Ou seja, um texto que tem uma boa estrutura e ao mesmo tempo que faz sentido, ok? Então, aqui nessa questão, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente vai ordenar aqui cada um desses pontos representa uma frase diferente e essas frases juntas fazem parte de um texto. Ele quer que a gente ordene esse texto da maneira correta para que ele fique coeso e coerente, certo? Então, a primeira frase diz o seguinte: elas não são mais feitas em locais precários. Logo aqui a gente bate o quê? Um ponto aqui. Elas quem? O que está sendo falado? Eu posso começar um texto por essa frase? Não. Quem são elas? Não está explicado. Logo, se eu começasse meu texto por essa frase aqui, ele não seria coerente, nem coeso, tá? Então, a frase 2. As técnicas se refinaram. Há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade e ferramentas como laser tornaram bem mais simples de apagar uma tatuagem que já não se quer. Essa segunda frase até poderia começar, mas assim, ela está muito diretona. Sobre o que é esse texto? É sobre tatuagem?
sabe, as técnicas. Que técnica? Técnica de quê? Provavelmente técnicas de tatuagem, de pintura, etc. Mas não está muito claro ainda. Então vamos dispensar essa segunda frase também como início do texto. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. Esse enfim aqui também é mais uma pista de que esse não é o início do texto. Enfim é uma expressão que a gente usa geralmente para concluir uma ideia, tá? Então você falou tudo, você está encerrando aquilo que você quer dizer, você usa o enfim. Então como tem esse conectivo aqui, vamos dispensar ele como início também. E a quarta frase: nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida marginal. Ah, aqui a gente tem sim o nosso início. Ele está falando sobre tatuagem. Ele começou, nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia e de estilo de vida marginal. Ele introduziu o assunto do texto, que é a mudança do conceito que as pessoas têm sobre tatuagens. Então, essa daqui é o início do nosso texto. Olha sim, bizarro que eu fiz. A gente vai agora para a segunda frase aqui do nosso texto. Depois que a gente introduziu ele, né, falando nos últimos 15 anos, falando de tatuagem, deixou de ser símbolo de rebeldia, etc. Aí sim a gente pode ir aqui para a frase número 1. Elas quem? As tatuagens. As tatuagens não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. Perfeito. Além disso, agora a gente pode ir para a nossa frase número 2. As técnicas se refinaram, ou seja, no caso, notem o seguinte: a gente mudou a ideia. Antes era feito em locais qualquer, não tinha muita higiene, não tinha muito cuidado, você podia correr risco de pegar uma doença, dependendo da situação. Porém, isso não acontece mais, agora elas são feitas em estúdios com bastante higiene, com bastante cuidado pelos profissionais que trabalham ali. E as técnicas se refinaram. Existem mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade e as ferramentas, como o laser, tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já não se quer mais. Ok? E por fim, a gente pode ir para a nossa frase que tem um elemento conclusivo dentro dela. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. Então, qual é a ordem em que os períodos vão aparecer? O primeiro é o 4, o segundo, é o 1, o terceiro é o 2 e o último é o 3. Resposta é a letra C. Questão 5. Assinale a frase correta quanto às normas gramaticais do português padrão, a coesão textual e a coerência. Ok. Basicamente ele quer que você marque a frase que está escrita de maneira correta. Letra A. Em Florianópolis, os salários são em média 50% menores do que os de Brasília, mas apesar do custo de vida ser menor. Tá estranho isso aqui, não tá? Mas, o que esse mais está fazendo aqui? Ele está muito jogado. Isso aqui já mostra que não tem uma coesão textual. Esse mais aqui está interrompendo o nosso fluxo de leitura, tá? E ele nem faz sentido, porque logo depois você tem um apesar do, que é a conjunção correta a ser usada nesse caso. Então, a letra A já está errada. B. O Chico Oliveira foi o único namorado que tive. Eu conheci ele através da internet e logo fiquei loucamente apaixonada. Gente, loucamente não, né? É loucamente. Então, a frase aqui, o português padrão, a ortografia que foi o problema. Então, não. Letra B também está errada. C. O Estatuto da Cidade avançou com relação à CF, Constituição Federal, ao prever a obrigatoriedade do plano diretor não só para cidades com mais de 20 mil habitantes, como também em outras hipóteses. Essa frase aqui já está um pouquinho mais correta, bora guardar ela aqui. Vamos ver, só vou olhar a letra D e a letra E para confirmar se essa daqui é a nossa resposta. O Ministério Público Estadual, o MPE, encaminhou um ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano solicitando informações sobre estágio que está o projeto e execução do projeto, se foram feitas. Gente, esse texto aqui está completamente bagunçado, eu até travo na hora de ler. Primeiro que aqui, solicitando informações sobre o estágio em que, está faltando um em bem aqui,
sobre o estágio em que o projeto e a execução do projeto, tipo, tá faltando palavra aqui, se foram feitos em a rima EIV e GDU da obra e se este possui licença ambiental de operação e se foi realizada audiência pública para esclarecer esse A com esse acento grave aqui, essa crase também está totalmente errada, tá? Para esclarecer a população sobre a obra. Não se usa crase nesse caso. Tá? Letra E, logo no caso a letra D está errada, né? Letra E. A taxa de desemprego subiu para 9,4% em maio, a maior desde 1983, mas a perda de postos de trabalho ficou em 345 mil, bem inferior ao esperado de 525 mil vagas. Esse trecho, essa frase aqui, está totalmente correta. Mas e a letra C que a gente tinha guardado antes? Qual é o problema dela? Essa aqui é a nossa resposta. Caso você não tenha prestado atenção o suficiente, o Estatuto da Cidade avançou com relação à CF ao prever a obrigatoriedade do plano diretor não só para a cidade. Esse tracinho. Gente, esse hífen aqui é o problema da nossa letra C. O restante da frase está todo corretinho, tá? O problema dela é que não existe esse hífen não só. Não só, são palavras separadas. Beleza?